Boa tarde, estamos aqui nos estúdios do Desafio, de frente para o melhor e mais lindo rio da Amazonas, na rotatória do Santo Inês, para mais um encontro sobre literatura. Lembrando que as questões de literatura são presentes e fundamentais, porque dizem que são as questões que dependem só de leitura. Às vezes, a gente tem que fazer uma análise mais profunda. Então, não segure somente o resumo. Busque as obras na sua origem. Estude, leia, participe, entre na obra. E é para isso que eu lhe convido agora, participar das leituras que nós vamos comentar nesse nosso encontro semanal agora. Lembrando que na aula passada nós tivemos um encontro e começamos a falar da grandeza de Camões, da grandeza da obra dos grandes clássicos, principalmente da Itália, do Renascimento. Se você procurar a nossa aula sobre o Renascimento, origem na Itália, aquela história das releituras de todas as obras. Eu trago essa reflexão de onde nós paramos para começar a compreender melhor algumas curiosidades, algumas coisas relacionadas à obra, principalmente de Camões, que é o que interessa na literatura portuguesa. Para compreender Camões, é necessário começar da origem. Então, nesse retrospecto histórico ao mundo de Camões, nós precisamos olhar um pouquinho sobre os objetivos do nosso encontro de hoje. Nós podemos falar sobre reconhecer, por exemplo, as características, por que a gente diz que a obra é clássica, por que ela é universal, né? Às vezes fala assim, ela fala do amor, ela fala da filosofia, né? Ela fala sobre definições de morte, de vida, de felicidade. Não é só isso que faz uma obra ter o caráter, né, de universal ou clássico. Vamos compreender esses elementos no passar dessa aula. Também vamos trabalhar um pouquinho dos modelos clássicos, distinguir esses motivos da transformação do verso, da rima. Hoje é tão difícil você encontrar alguém que ainda escreva sonetos perfeitos, redondilha maior, redondilha menor. E, às vezes, sobre a métrica, a rima, a gente tem que saber essas origens. Nessa análise, separar sílabas poéticas. Como se faz tudo isso? Então, analisar ou ver uma obra clássica de valor universal, é necessário também a gente conhecer a forma, vamos dizer assim, canônica, né, de se analisar uma obra. Também precisamos identificar um resumo ou outro. Olha, essa obra, esse resumo de uma página, às vezes de um parágrafo. E é isso que, às vezes, te salva numa questão. Você ligar um fato histórico, literário, vamos dizer, a uma escola literária brasileira, ou francesa, ou uma releitura, ou o que é um plágio. Quem copiou de quem? Quem escreveu primeiro a obra? Ou qual é a influência? Isso é fundamental que a gente conheça. Nós colocamos aí, repetimos, né? Isso está repetido, porque a gente continua com o pé, né, e a ponta do lápis na Itália, no Renascimento e no Clássico. Então, aí nós temos a Mona Lisa, as releituras. Isso é o mesmo que acontece com a obra. Nós vamos ter releituras das obras. E é importante você atualizar essas releituras, a linguagem. Curioso, por exemplo, é que eu, por exemplo, enviei um livro, um trabalho meu, para publicação. E pedi a avaliação e o editor mandou uma correção. E eu falei, não, a gente não pode corrigir e mudar todas as palavras, porque tem regionalismos, tem estrangeirismos, tem o jeito de falar da terra,
tem um jeito de falar de Minas, tem um jeito de falar daqui, por exemplo, do Amapá, né? Então, tem linguagens, palavras, expressões que, se você não compreende, tem que pegar o dicionário, tem que perguntar, vai lá, pesquisa. O que quer dizer isso na época de Camões? Né? O que quer dizer isso na época de Virgílio? Então, vários outros grandes escritores do classicismo trazem para a gente essa riqueza linguística. E nós temos tudo isso como herança. Então, quando a gente fala de releituras e de resumos, temos que tomar cuidado e não desvirtuar a obra por demais. Senão, a gente acarreta num erro linguístico, num erro literário, num erro de interpretação, num erro de análise. Então, é importante a gente tomar esses cuidados. Bem, por que ainda o pé na Itália? Nosso estudo ainda está pautado na Itália, porque não é só porque era sede do Império Romano. Nós temos que lembrar desse detalhe. E desta obra aí a gente colocou a Madalena, né, de Tiziano, que está no Museu de Nápoles, na cidade de Nápoles. Então, repetindo, por que o pé na Itália? Primeiro, porque tudo foi inspirado na cultura grego-romana. E para a gente entender a denominação da identidade portuguesa, a gente tem que voltar na Itália. E lembrando que essas grandes obras literárias, vamos dizer assim, essa grande influência literária é porque os autores de Portugal tiveram uma forte influência dos escritores antigos gregos e romanos. Eu diria um pouco mais até de romanos. E é isso que a gente vai acompanhar agora. Por exemplo, na aula passada, nós falamos sobre o Inferno de Dante Alighieri, né? o escritor italiano que resume na sua obra todos os níveis do inferno e vai atrás da Beatriz, a sua musa inspiradora. Nessa característica italiana renascentista usada pelos romanos, né, que todo escritor tem que ter uma musa inspiradora, e sempre é uma ninfa, né? Sempre é uma mulher belíssima, de grande valor estético, de grande valor moral e assim sucessivamente, de muitas virtudes, aquela ideia de donzela perfeita, né? De princesa perfeita, aquela ideia de mulher perfeita, de ninfa perfeita. Então, essa influência grega romana, ela é presente em todas. Dante Alighieri não ficou de fora. Ele vai escrever a sua grande obra, a comédia, Divina Comédia, na busca da sua Beatriz que morre, e ele desce todos os níveis do inferno à busca de Beatriz, e não a encontrando, ele retorna e vai aos níveis acima do paraíso e encontra a Beatriz no mais pleno esplendor divino. Então, essas características vão aparecer, principalmente muito clara, né? Bem, mal, valores morais, éticos, estéticos, como se deve escrever. Então, essas influências são como modelos. O escritor, para ser consagrado, ele tem que ter uma obra à altura, né? Então, nessa análise de altura dos universais, dos grandes clássicos, ele precisa escrever mediante a um modelo. Nós tivemos aí a leitura, né, do Dante, passei para vocês o resumo dos níveis. E agora eu mostro para vocês esses grandes modelos épicos. Nós comentamos o Dante, começamos com os Lusíadas, e a pergunta é, por quê? Né? E como a obra ela tem o mesmo modelo, ela segue essa influência. Primeiro, na narrativa. É uma narrativa histórica.
é uma narrativa de fatos, é uma narrativa heróica, é um grande feito do homem. Então, não importa se é em Odisseia, lá com Odisseu, não importa se é na Guerra de Troia, não importa se... Tem sempre um herói, é a narrativa de um herói. E nessa narrativa, você tem que identificar sempre, né? Vamos ter aí esse personagem que vai fazer esse papel principal de ser o grande herói e ter esse grande feito, né, sobre-humano, né, um feito assim extraordinário, de grande admiração. Então, geralmente, numa narrativa, aparece a história desse herói. E esse herói, ele vai ter realizado um grande feito. E se não bastasse, ele tem que conservar todos aqueles valores, né? Todos aqueles elementos da narrativa. Então, é preciso identificar que fato foi esse. No caso lá da Odisseia, a gente sabe que é a história do Odisseu. No caso dos Lusíadas, nós vamos trabalhar desde a origem do nome até identificar quem é o herói dessa narrativa. Você tem que identificar na sua leitura esses passos, o enredo, o tempo, os elementos, mas que tipo de narrativa que é? Está falando o que para a gente? Aí a figura do herói, do heroísmo, do grande feito, é uma das partes de você identificar esse gênero literário. Eu me recordo que na nossa primeira, segunda aula, a gente falou sobre o trovadorismo, trovador. O escritor lá, né, que ficava debaixo da janela da sua amada no castelo e que fazia cantigas, que usava uma lira, um violão, modelo antigo, né, um violão, uma lira, e com essa lira ele tocava acompanhando a sua poesia. E daí surgiu o gênero lírico, por causa do canto, da poesia estar diretamente relacionada à música. A musicalidade acompanhava o sentimento que o trovador falava. E a narrativa épica, no gênero épico, tem um fato. E nesse fato você tem que identificar a diferença entre um gênero lírico e um gênero épico, heróico. E pode se confundir. Os gêneros não estão separados, na sua maioria, 100%. Nós vamos ter, por exemplo, um aspecto lírico em Os Lusíadas, mesmo sendo uma narrativa, né, extremamente histórica e épica. Vamos ter o gênero lírico, até em Dante Alighieri, se eu falar para vocês, se ele está buscando a amada, a musa inspiradora, né, com aquela paixão, com aquela fidelidade, com aquele heroísmo de ir até o inferno, de lutar por tudo, né, e para buscar a sua informação, notícia, encontrar a sua amada. Isso é um viés lírico que a gente encontra em toda a obra, mesmo sendo épica. Também a gente tem que olhar de que forma esses poemas ou essas grandes obras clássicas são escritas. A forma, o alto valor escrito, o alto valor poético, o alto valor da língua, da forma poética. Aí entra métrica, entra rimas, estrofes, a rima na oitava, a rima na 10ª sílaba, a rima pobre, uma redondilha. Então, muitas rimas ricas, perfeitas, né? Assim como tem as rimas ricas, maravilhosas, estupendas, a gente também tem as rimas esdrúxulas. Então,
Isso tudo faz parte da análise, da leitura e das questões de literatura. Esse, por exemplo, independente de qual seja o gênero. Você pode ter uma poesia trágica, você pode ter uma poesia épica, mas ela vai trazer lá estrofes, rimas. Você pode ter um soneto e ele tem lá, você tem que saber analisar rimas e classificar essas rimas. Identificar verso, estrofe, soneto, um poema mais livre, classificação. De sílaba, de métrica, principalmente, tem na oitava, na décima, nós vamos ver uma estrofe aqui à frente e vamos poder começar a discutir essa classificação. De sílaba, de métrica, principalmente, o que é perfeito, o que é de classificação, um verso de sílabo, trissílabo, é o número de sílabas poéticas que ele pode ter. Esse estudo é uma aula mais à frente, mas tenha calma porque nós vamos conhecer essa classificação. Também nós temos a estrutura. Como é essa estrutura? É o que a gente fala de como que ele se apresenta. Às vezes, um tema de redação, às vezes dentro da própria literatura, da prova, da sua avaliação, ou Enem, ou de concurso, seja qual for, aparece escrito como um recorte de jornal e às vezes aparece uma poesia do lado, às vezes aparece um poema devidamente correto, escrito como na sua originalidade. Então a gente tem que conhecer nessa estrutura como que os versos, ou como é o padrão básico desta obra. Como ele se aparece para você quando você abre o livro ou abre a sua prova. O que você encontra? Então, estrofes separadas, versos separados, de que forma? Então, é preciso não levar um susto, tem que estudar para que você reconheça essa forma, essa estrutura. E é importante lembrar que esse estudo, ele vem um pouquinho mais à frente. Nós vamos primeiro começar com essas grandes obras para saber assim, o que nós estamos estudando agora começou aonde? Há quantos anos? E é por que a gente está estudando isso hoje? Então, por que é importante? Por que Ovídio, Horácio, Odisseia, o cavalo de Troia, o que isso tem a ver com a sua prova nos dias de hoje? Essa ligação da importância da literatura portuguesa, da literatura brasileira, da literatura, digamos assim, do poema, da literatura, para chegar aos nossos dias e ter tamanha influência até chegar à sua prova. Então, isso é importante você compreender. Nós temos também uma telinha falando sobre isso. Na mitologia e lenda, os poemas épicos, frequentemente, eles incorporam, vamos dizer assim, motivos, elementos da mitologia, das lendas, Então, baseados, às vezes, em eventos verdadeiros. Você pode ir lá pegar os documentos e comprovar. Por isso se diz que ele é épico. Alguma coisa de verdade ele tem. Então, quando a gente fala da influência, da estrutura, do que é uma obra, uma narrativa épica, ele tem lá um grau alto de verdade, de fato, baseado em fatos reais. É assim que a gente vê hoje nas legendas de alguns filmes. O filme é moderno, tem uma releitura que aparece lá, ou a gente diz assim, é uma cópia, uma influência. Tem todo esse trabalho artístico de releitura e essa releitura traz com os dados de hoje, atuais. Então, mas ele é baseado em fatos reais. Mesmo sendo influenciado pela mitologia. Odisseia, Aristóteles,
Ovídio, Horácio, os grandes escritores desse período, dessa influência, principalmente do Renascimento e do Classicismo italiano, todos eles vão ter a figura ou da sereia que canta e vai encantar os grandes navegadores e vai levá-los para o fundo. Olha, tampa os ouvidos, não escute o cantar das sereias. A mitologia grega está presente também nas musas inspiradoras. Cada escritor tem uma musa inspiradora, um motivo, né? Um amor, uma paixão, uma idolatria, alguma coisa que venha lhe ajudar a ter inspiração para continuar naquela obra. Sempre do além, sempre da mitologia ou de lendas, e assim traz esse motivo, esse elemento para os grandes clássicos universais. Por exemplo, a ninfa ou as ninfas que aparecem nesses grandes clássicos são as mesmas, né? Aparecem de formas diversas. As ninfas levam, trazem, aparecem, cantam, encantam. Então tem um monte de elementos mágicos, mitológicos, lendários. E você fala assim, mesmo sendo uma narrativa de fatos, mesmo sendo uma narrativa de elementos reais, você vai encontrar a presença, a figura, a escrita, a referência a esse mundo imaginário, ou grego ou romano. E você ainda vai encontrar isso nos aspectos culturais nossos. No início da nossa aula, eu falei que eu estou diante do Amazonas. Daqui do estúdio a gente vê o Amazonas. Aí fala assim, mas tem esses elementos no nosso dia a dia. Quem nunca ouviu falar sobre Iara, boiúna, cobra grande, saci pererê, não é assim? Então, a cobra Sofia. Então, um monte de elementos imaginários da cultura que vão estar presentes no nosso dia a dia, na nossa identidade, na identidade do povo, do local, da região. Então, os aspectos mitológicos, lendários, os aspectos divinos, magníficos, inéditos, eles vão permear as obras literárias. Sempre vai ter um mágico. E, às vezes, a gente tem que identificar esses elementos culturais e, às vezes, tem a questão da herança cultural, de onde vem, de onde provém esses fatos ou fenômenos que a gente não explica. Ou que o povo acredita, ou que o escritor coloca na sua obra. Assim são as influências que a gente chama de influências da mitologia, ou a mitologia grega ou a mitologia romana. Não existe muita diferença, porque nós tivemos aí a civilização grega que foi abatida, né, vamos dizer assim, pela civilização romana e absorveu essa cultura, e essa cultura romana no centro Itália, ela vai absorver essa cultura romana. E nós vamos ter aí a influência na área portuguesa e vai chegar até nós. Vamos entendendo esses elementos. Exemplos dessas grandes obras e de onde vem esse critério de influência ou de como se tinha que escrever naquela época. Aí nós vamos ter a Ilíada e Odisseia, Grécia Antiga, Eneida de Virgílio, que é Roma, os Lusíadas de Portugal, e assim nós vamos ter em cada país, nação, um escrito dessa época. Nós temos aí Inglaterra,
né? Nós temos aí os americanos, que também vai entrar, permear dentro desse mundo de literatura de gêneros épicos. É importante que quando você pegar uma obra atual, quantas não devem estar falando ainda de 11 de setembro, né? Permeado de romances, de filmes, quando ainda não se fala sobre a tsunami, a Segunda Guerra. Então, muitos, a gente faz assim, é um fato que aconteceu, são verdades da nossa realidade, do nosso entendimento, mas que a arte, tanto da literatura, do cinema, né, do teatro, vamos dizer assim, vão abranger, vão pegar esses elementos e fica difícil você saber até onde é verdade, até onde é ridículo, né? Ou é ficção. Mas é importante que você identifique esses fatos. Aí sim, quando você identifica, você justifica que é uma epopeia, uma narrativa épica, que tem um fato, que esse fato foi verdade. Então, quais as características que fazem com que uma obra dessa seja atual, importante? Por que ela tem uma influência, vamos dizer assim, nos principais escritos ou estudos da nossa sociedade, até mesmo linguísticos? Primeiro, é por causa disso. A função das epopeias, das grandes narrativas, é preservar a memória dos grandes feitos, a história. Se você visita a Fortaleza de São José, por exemplo, e você conhece a história, você sabe os nomes. O nome, por exemplo, das ruas da cidade, das praças, aquela figura, aquele nome, teve uma importância. Foi uma pessoa de atuação fundamental. Então, esses elementos narrativos, até de uma cidade, preservam a memória de um povo, preservam o histórico do povo, daquela vida, daquela pessoa, daquele lugar, né? Daquele país. Assim são as grandes epopeias. Preservar a memória, os eventos. Você quer ver um fato importante que mudou a mente do povo ocidental mais do que a travessia ou Cabo das Tormentas? Quando a gente olha o mapa, o Cabo das Tormentas, os portugueses tentaram muitas vezes atravessar e não conseguiram. Os navios quebravam. Eles voltavam das viagens, das tentativas, para fazer o contorno do Cabo das Tormentas. Eles voltavam com histórias fantásticas, dizendo que tinham monstros gigantes, dizendo que os monstros esmagavam os navios, que ali era um abismo, o fim do mundo. E quando os espanhóis conseguiram passar o Cabo das Tormentas, quando conseguiram estudar, conhecer, aí vieram com base do que a gente sabe. As ondas gigantes, encontro de oceanos, marés, água muito forte, muitas pedras, muitos... Né? Aí é que eles vão compreender que não eram gigantes, não eram fantasmas, não eram, né? Não eram encantos, não era nada de mítico, eram apenas forças das águas, das ondas, pedras, e eles acreditavam que existia um gigante no Cabo das Tormentas. Inclusive, o nome do cabo do gigante, do Cabo das Tormentas, é o gigante Adamastor, né? Está escrito lá nos Lusíadas. Essa tentativa de passar pelo Cabo das Tormentas tem um capítulo no livro, dizendo que eles chamavam de um gigante Adamastor que não deixava os navios passarem. Então, a gente vai conhecendo
os elementos históricos, os elementos da narrativa, os fatos principais que foram verdades, estão escritos na história de Portugal, das grandes navegações. A nossa história, a história do Brasil, né? Ela se cruza com diversas histórias de outras colônias. Lembra lá que quase todas as aulas, eu repito, os países que falam a língua portuguesa, os países que foram colônia de Portugal, igual ao Brasil. Tiveram lá a conquista, a exploração, né? Fizeram parte dessas grandes navegações, dessas grandes descobertas. Ilha da Madeira, São Tomé e Príncipe, Tobago. E falam o português igual a gente. Tivemos a mesma, vamos dizer, cultura de Portugal enquanto éramos colônia. E isso é importante a gente lembrar. Então, parte desses fatos desta época estão narrados. Então, o gênero narrativo de épicos, ele tem uma função de preservar a memória, de preservar a história dos grandes feitos da humanidade. Né? Assim como a gente conhece a história de Golias, né? Que matou. Então, a história de Golias na Bíblia, ela é narrada, chegou até nós por causa disso. Assim como a história do gigante Adamastor. A tentativa de passar pelo Cabo das Tormentas e as ondas, marés, pedras, né, abismos, que tudo que os portugueses acreditavam como se fosse apenas uma mitologia ou uma mítica, e, na verdade, são fatos que hoje estão comprovados e só chegou até nós porque eles escreveram, registraram como eram as navegações, como se fazia, né, o navio, a construção, a quantidade de pessoas que morriam. Então, tudo era registrado nos grandes navios, tudo era registrado nos grandes livros. O diário de bordo que a gente conhece hoje eram os diários dos marinheiros. Tudo o que acontecia dentro do navio era narrado, era registrado, alimentação, função, pessoas, morte, doentes. E a gente tem acesso até a isso porque a função dessas narrativas é preservar a memória dos fatos, a memória das pessoas. E isso é muito importante. Vejamos uma outra característica. Uma outra característica importante. Olha, obrigada, o Raimundo Rocha. Raimundo Rocha perguntando se o Cabo das Tormentas é o mesmo que o Cabo da Boa Esperança no sul do continente africano. Olha, Raimundo, eu vou te dizer o porquê que ele mudou de nome. Quando os espanhóis passaram o Cabo das Tormentas, foi no ano de 1498, olha, um pouquinho antes de 1500. E não foram os portugueses. Os portugueses tentaram, os navios quebravam, morria todo mundo, voltava, triste, né? Mas foram os espanhóis que passaram o Cabo das Tormentas em 1498 e abriu o Oriente para os portugueses. Isso quer dizer dinheiro, melhoria, relações comerciais. Então passou a se chamar o Cabo da Boa Esperança, depois que passa o cabo, porque trouxe muita novidade, muita mudança cultural, na medicina, nos saberes das universidades, muita relação, digamos, comercial favorável. Aí é que Portugal se transforma em uma das, vamos dizer assim, numa das potências econômicas do mundo, graças a essa passagem pelo Cabo das Tormentas, que não foram os portugueses. Isso sempre é uma pegadinha de prova, porque a gente chega até a pensar que
A gente chega até a pensar que os portugueses passaram, já que eles dominavam o mundo, né? Já que eles tinham muitas colônias, já que eles viajavam demais, eram donos dos mares, isso é verdade, mas foram os espanhóis. E a gente sabe que os espanhóis passaram porque a coroa espanhola e a coroa portuguesa têm uma história de origem, né? A origem de Espanha e a origem de Portugal que eram irmãs, duas irmãs, né? Que fundaram, vamos dizer assim. O grande rei, dono das duas terras, deu de herança parte, que é Portugal, para uma filha, e a Espanha para outra filha. Então, Portugal e Espanha derivam da mesma família. E por isso que Portugal permitia que os espanhóis passassem pelos mesmos mares. Graças a essa relação familiar dos dois países, nós vamos ter guerras, vamos ter união das coroas ibéricas e vamos ter a passagem do Cabo das Tormentas pelos espanhóis no lugar dos portugueses. Então, aí sim, espero que a sua pergunta esteja respondida. Obrigada por participar e fale com a gente mais vezes. Continuamos essas nossas características, o que faz essa obra ser clássica, o que faz essas obras chamadas de grandes obras universais, que não pode faltar na sua leitura. Odisseia, Ilíada, Lusíadas, Aristóteles, Platão, são obras que não podem faltar na vida de quem estuda. Além de ser uma leitura muito prazerosa, edificante, é bom fazer essa leitura desinteressada. Pega e leia. Depois você fala, 3 meses depois, o que você entendeu, como foi, converse com alguém, converse com a gente, mas pegue a obra e faça a leitura. Sim, além de todos esses elementos, de guardar a memória, de trazer a cultura, a identidade, nós vamos ter as obras, elas vão inspirar, ensinar alguns valores. Valores, por exemplo, do heroísmo, valores, por exemplo, da virtude, da bondade. O que é um herói? Né? O que caracteriza um herói? A gente vai ter isso na literatura brasileira também, a figura de grandes heróis, né? É o mocinho da história, né? Não é o bandido. Tem que ser o mocinho das novelas, o mocinho dos filmes, o lado bom, o lado belo, o lado da verdade, o lado da pessoa que se preocupa com o coletivo, com o social, né? É muito diferente. Você consegue ver quem é o protagonista e quem é o antagonista. Quem faz o papel de herói, a figura, né? A figura desse herói. Uma outra função extremamente importante desses valores literários, dessas grandes obras, é que vai trazer para a gente uma condição humana. O que é uma condição humana? A infinitude, né? A infinitude, por exemplo, a reflexão da vida, da felicidade, da justiça, né, sobre a moralidade, os valores que a gente não precisa dizer que são valores religiosos, são valores humanos, né? A condição humana, a própria consciência humana de estar no universo. A natureza, o respeito com os outros, a convivência, não fazer a outro aquilo que você não queira que façam a você. Isso está lá na Bíblia, em João 12. Então, não desejar para o outro aquilo que você não deseja para você. As coisas boas da sociedade, a vida em comunidade, a vida comum, cidadã, a vida honesta, correta, justa, direita, né? Então as figuras que aparecem, ou o sucesso, né? ou a forma de felicidade,
Então, ou de uma vida tranquila, bem, próspera, ela permeia por esses valores, né? Fidelidade, honestidade, justiça, todos esses valores do convívio humano com o seu meio, né? Com o mundo, com as pessoas que rodeiam, com a palavra, com a língua, com o comportamento, até mesmo com o pensamento, né? Hoje a gente tem aí estudos atuais dizendo a nanotecnologia, provando que a nossa menor partícula biológica, que é a célula, ela tem memória, que a água tem memória e reage com as boas palavras e reage com os bons pensamentos, né? Então, a gente tem que buscar essa interação global, eu até digo que é universal, com um pouco mais de valor. Então, esses valores que a gente critica muito, a violência, a desonestidade, a mentira, isso não cabe, não é enaltecido nessas grandes obras. As grandes obras terminam com essa valorização desses bens, né, desses bens espirituais, sociais, esses bens humanos, né, esse quilate da pessoa humana, o valor, o brilho, a energia, a postura diante do mundo. Então, os valores morais, éticos, sociais, religiosos, são esses elementos que vão fazendo com que as obras recebam o nome de clássicos, de importantes, de valor social, literário, moral, religioso, né, de valor que educa, que edifica, que forma pessoas, que forma melhores pessoas. Então, esses valores universais como amor, felicidade, sucesso, todo mundo quer, família, bem-estar, segurança, cultura, lazer, cidadania, direitos. Então, esses elementos que quando você lê uma obra, eles estão em alta, eles estão vencendo aquela batalha, ou vamos dizer assim, aquela cultura de injustiça, de inverdade. Por isso que a figura do herói, ou os modelos heróicos, ele não é individual, ele é coletivo, o povo que aclama, os valores que sobram no final. E isso, durante uma leitura, vai edificando o leitor, né? Vai modificando o leitor. Então, refletir, inspirar heroísmo, ensinar, educar, valorizar, guardar a memória. Hoje eu ainda vou falar de mais um desses valores dessas grandes obras. É relacionado à formação da própria língua, a língua portuguesa. Se a gente não tivesse essas grandes obras, se a gente não tivesse esse texto, as coisas escritas, não teríamos parâmetros para começar a entender, a explicar a formação, a organização da nossa língua, a organização fonética da nossa língua histórica. Matoso Câmara Júnior é um dos grandes estudiosos da língua portuguesa. Você vai pegar lá a fonética, né, o tranquilo, né, com tranquilo, as formas de falar, vamos ver lá a história, a etiologia das palavras, de onde que vem a palavra vassoura ou bassoura, varrer ou barrer, né, de onde que vem a palavra paranoia, um monte de outros elementos, o que é um prefixo, um sufixo, como era usado. Então, elementos do desenvolvimento da própria língua. A estrutura da língua se deve a essas grandes obras, na leitura, principalmente do período de formação de Portugal para cá. Eu vou dizer que me atrevo a dizer para você conhecer um pouco do latim. Porque o latim é a nossa mãe linguística. A mãe linguística do português é o latim,
E isso vai repercutir muito na literatura. E nós temos aí, por exemplo, a última língua derivada do latim. E a última língua foi o português. Tanto é que a região do Lácio, onde hoje a gente tem a cidade, o país da Itália, era chamado de Lácio, e daí nós vamos ter, dentro da região do Lácio, onde começa o Império Romano, nós vamos ter a língua latina, que vai crescer, desenvolver e influenciar toda a linguagem, né, do Império Romano, e daí o latim vai chegar, vai ficar, vai dominar e vai ser a mãe linguística do português. Então, nós temos aí na nossa linguagem muito, não vou dizer nem 50%, eu vou dizer 70% do latim, quando não mais. Eu me recordo que num dos cursos de graduação eu fiz o TCC sobre a influência do latim. Muitas palavras que nós temos, a estrutura da nossa língua, a influência linguística, tudo vem do latim, que chega a Portugal e que é trazida até nós, porque Portugal ele vai surgir, eu coloquei isso aqui para a gente discutir, ele vai surgir numa área em que pertencia à Itália. Então, por isso, a influência de todos esses grandes escritores latinos, ou escritores romanos, ou escritores italianos, ou modelo, porque tudo está na região. Então, lembre-se de pensar na hora da sua questão, da sua avaliação sobre a grande influência ou função dessas grandes obras, né? Além de guardar a memória, do cuidado com a língua, além do cuidado com a formação da pessoa. Camões, como a gente sabe, escreveu os Lusíadas. Vou falar um pouquinho mais sobre os Lusíadas. É um poema, uma narrativa épica, não esqueça disso, de alto valor formal, escrito, né? Os poemas épicos têm alguns elementos e entra as mesmas categorias de análise da Ilíada, Odisseia, de Aristóteles na sua poética, e a gente precisa recordar dessa análise. Os Lusíadas é um poema épico de 1572. Ele tem aí a figura principal do grande herói Vasco da Gama, na primeira viagem portuguesa à Ásia, né? Já lá virando o Cabo da Tormenta, o Cabo da Boa Esperança, a partir de 1498, que ocorreu em 1497 e 1499. Mas o nome Os Lusíadas da obra, assim como a relação de todos os portugueses, que vem, a gente fala luso, tem origem, assim como os Lusíadas, a palavra luso tem origem, vamos colocar aqui, de onde que aparece a palavra luso? Bem, o termo luso vem do nome lendário, fundador da Lusitânia, reino antigo que existia na região onde é Portugal. Por isso que tudo que se denomina Portugal se fala luso. O povo luso, a comida luso. Pela primeira, antes de ser Portugal, a região, ela era dominada pelos latinos e pelos romanos, e a cidade, local, vilarejo, o espaço geográfico era Lusitânia, região que hoje é Portugal. E é derivado do grego de lusos, dominado pelos romanos, que era o povo que habitava aquela região antes. Então, luso, nós temos aí na dominação grega, para a gente entender que primeiro é Grécia, depois Roma, depois Portugal. As três. Mas vamos pegar a Grécia na sociedade grega. Isso aí é importante você ver na questão da história, né? Na história geral, a influência grega, depois vem a influência romana.
Não é o contrário, viu, gente? Primeiro é Grécia, depois Roma. Aí nós temos a civilização grega, que durou aproximadamente 3.000 anos, se a gente considerar o período pré-histórico, porque tem várias divisões na história. Eu acho que isso aí você tem no conhecimento com o estudo da história. Professor Guara, maravilhoso, né? Então, nós vamos conhecer um pouquinho. Então, estude essa civilização grega. Não perca as aulas de história, porque é extremamente importante. Então, é uma das civilizações mais duradouras da nossa história, né? Da história do mundo. Então, os gregos, uma civilização de mais de 3.000 anos, a considerar a partir do período pré-histórico, até o período romano, quando Roma vem, ó, e, vamos dizer assim, Roma absorve, né, a cultura grega. Roma conquista, né, traduz. Roma vai tomar posse. Aquilo que acontece, conquista, toma posse, senta no mesmo trono. Então, o que a gente fala é que uma cultura se sobrepõe à outra. Então, Roma, ela absorve essa cultura grega e vai traduzindo todas as coisas gregas para o Império Romano, para a civilização romana. Então, a gente tem, por exemplo, na mitologia grega, a gente tem o deus, sei lá, o deus do vinho, o deus da festa. Ah, você tem Baco, mas você tem Dionísio. Você tem o deus do sol grego, mas também tem o deus do sol, por exemplo, né, latino, romano. Então, para cada figura é traduzido para o latim, é traduzido para o Império Romano, é absorvido. Você tem os deuses, né? A cultura, as palavras. Então, isso também tem em língua portuguesa a influência dos gregos. A gente tem palavras aí de origem grega. Então, lembrando que essa rica cultura, civilização grega, é responsável pelo mundo ocidental que a gente colocou numa aula. O mundo, a metade do mundo, chamado de mundo, quando a gente fala mundo ocidental, a influência grega. Gabriel Matos, professor, eu assisti o filme O Nome da Rosa. Que maravilha! Eu espero que você tenha ficado deslumbrado, porque quando eu li o livro de Humberto Eco, você viu que os livros eram envenenados. Isso é fantástico. No filme, a gente custa identificar por que as pessoas morriam. Ao fazer a leitura do livro, o curioso, que era pecado ser curioso, colocava o dedo na saliva da língua e passava a folha do livro. Então, parabéns por ter assistido o filme. E outra, agora leia o livro. Humberto Eco, faça a leitura do livro. Parabéns. Compartilhe com a gente a sua outra leitura ou o seu outro filme. A gente comentou sobre o filme A Missão. O filme A Missão de 1570. A Missão tem os jesuítas, as grandes navegações. Assista esse outro filme que vai ser uma maravilha. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Obrigada por participar. Colabore, mande perguntas, faça comentários. Então, lembrando que a cultura grega é essa importante, a mãe do Ocidente. Né? A mãe do Ocidente. Então, quando a gente fala de conceitos, quando a gente fala de valores, quando a gente fala de cultura, de significado, né? Falando até em Libras, porque eu sou professora de Libras e às vezes eu uso gestos de Libras. Mas o significado, por exemplo, da palavra democracia, a gente usa nos dias de hoje, todos os dias. Se você ler um livro, assistir um jornal hoje, se você escutar por 1 minuto a Rádio Senado, se você assistir uma reunião na Assembleia, qualquer coisa, você vai encontrar lá a palavra democracia, com o mesmo sentido que os gregos usavam. Com o mesmo significado dos gregos. Então, os gregos nos deixou absolutamente tudo.
como eu disse, até o significado do cidadão, do direito, da democracia, da questão política que a gente vive até os dias de hoje. A segunda civilização importante nesse processo todo, de modelos, de cópias, de leitura, de influência, principalmente nos grandes clássicos, é a civilização romana. Ela teve uma duração total de 1.229 anos, também de 753 anos antes de Cristo até 476 anos depois de Cristo. Né? Nós temos aí, por exemplo, Platão, Homero, Horácio, Sócrates, são filósofos e pessoas que Aristóteles, por exemplo, faleceu em 342 anos antes de Cristo. E já aí fundando Atenas, né, os grandes sábios da época. Então, o grande império romano, ele vai durar 1.229 anos, a contar todas as suas fases, né? No Ocidente, no Oriente. Então, nós temos aí o Império Bizantino do outro lado, e nós temos toda essa formação de cultura. Então, o luso, a palavra luso, é que vai dar, continuando a essa origem, né, que habitava essa região na civilização romana, está relacionado justamente à identidade do povo. Quando a gente fala luso, isso é para eles o reconhecimento da sua identidade, na sua totalidade de identidade cultural como um povo, porque vem da raiz, né? Vem dos primórdios, vem da sua história, vem da região, vem da terra. Então, é como se a gente pegasse o significado, o sentido da palavra como identidade, a identidade luso. Quando Camões fala que vai escrever os Lusíadas, ele envolve toda a história de Portugal. É a história do povo, é a história da cultura, os principais fatos, as principais, vamos dizer assim, os principais eventos, as coisas, a forma de pensar, as críticas, a verdade, tudo relacionado ao povo. A língua, a memória, a cultura, a gastronomia, a forma de usar o cabelo, a forma de fazer a comida, a forma de conviver em família, em sociedade, tudo que identifica o povo português se resume nesse conceito de luso. Então, a Lusitânia, então, foi esse espaço, essa terra, essa província romana. Lembra só, Lusitânia era uma província romana que, depois da queda do Império Romano, se transformou em Portugal, né, vindo ali dos galegos portugueses. Aí é importante que a Lusitânia foi essa região antiga. Então, essa marca da identidade, e tem aí a língua, né, toda a forma de cultura, festas, eventos, vestir, a forma de pensar, né, se refere a isso. Os exemplos no uso do conceito. O conceito mesmo se você falar luso-descendente, quando a gente fala, por exemplo, da africaneidade, a gente está relacionando o termo às pessoas ou descendentes que vêm da África. Então, a luso é relacionada a todos que são descendentes ou relacionados a Portugal. Aí entra, como eu disse, engloba absolutamente toda a cultura portuguesa, mantida, conservada, de acordo com costumes, crenças, lendas, modos de vestir, de falar, estruturas do povo, das mais antigas, tradicionais, né? Então, o que vai fazer com que o país
tenha a sua própria identidade e seja completamente diferente dos outros países que estão ali na fronteira. Isso é importante lembrar. Vai ter uma época, por exemplo, que no Brasil vai ter chamado uma lusofobia, né? O povo brasileiro fica com a aversão de Portugal logo no início da independência, né? Eles vão ter assim uma aversão a português. Aí vão dizer que é chamado, nós chamamos e aparece na literatura principalmente, a lusofobia. Então, relacionado a tudo, a Portugal, a palavra luso. Por isso, a lembrança de que, como se fala, os Lusíadas, ele tem uma abrangência de tudo que é de Portugal, incluindo o povo, é o que a gente estava falando. E como é mesmo a identidade brasileira? Se comparar com a identidade daquilo que identifica Portugal, aquilo que identifica o Brasil. Sei lá, artesanato, a música, a dança, a literatura, né? O que mais? A língua. O que difere a língua brasileira da língua portuguesa do Brasil para a língua portuguesa de Portugal? Tem algumas coisas, mas nós falamos a mesma língua, é o mesmo idioma. Mas, sei lá, você vai configurar o seu notebook, seu computador, tá lá. Você vai falar a língua portuguesa de Angola, a língua portuguesa de Portugal, a língua portuguesa de Brasil. Porque tem algumas nuances que a gente comentou, da linguística, do regionalismo, tem aí, por exemplo, das habilidades linguísticas diferenciadas de algumas palavras, de vocabulário, né? Eu creio que algumas expressões regionais que se caracterizam no falar brasileiro, diferente do falar de Portugal, apesar de usarmos o mesmo idioma. Então, são elementos assim que a gente fala, a forma de fazer a trança no cabelo africano, a forma de fazer a trança no cabelo cigano, a forma de fazer a trança ou corte, ou o cabelo comprido, de qual religião. Então, se caracteriza como uma parte da identidade. A identidade cultural, a identidade do povo, a identidade, a questão da comida. Então, a gastronomia também é assim. Tem os seus critérios. Mesmo o Brasil sendo, por exemplo, um país, né, continental, enorme, a gente tem um falar diferente do norte e um falar diferente no Rio Grande do Sul. O sotaque, falamos a mesma língua, mas temos aí as variantes linguísticas. Tem lá, o Bago tem um livro falando sobre o preconceito linguístico. Cuidado que preconceito linguístico ele é extremamente condenado. Cada um fala do seu jeito. A língua é uma parte de identidade. Então, você tem lá as palavras do Amapá, você tem lá as palavras do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, o ai de Minas Gerais, o manhã da Bahia, o espocô, porreta do Amapá. Então, são variantes linguísticas, mas falamos uma unidade, né, nos países que foram colônia de Portugal. Lembrando disso. Então, por isso, o nome da obra. Os Lusíadas, mais de 15 minutos da nossa aula explicando que a derivação de Portugal, do nome, do luso, da identidade, vem ainda da cultura do Império Romano, da cidade da área chamada Lusitânia, do povo antigo que vivia nessa área. E daí a relação de luso, né? A parte cultural. E quando Camões fala na invocação, né, ele coloca lá no título, os Lusíadas, a intenção do nacionalismo, o amor à pátria, o valor nacional, a unificação de um país. Aquilo que a gente faz quando o Brasil vai jogar. Veste a camisa amarela, coloca a bandeira. Então, quando se fala dessa unificação nacional, desse sentimento de pertencer a uma cultura, né, de ser
de ser brasileiro. E lá a ideia dos Lusíadas é esse extremo apego, amor, né? À pátria, à nação. E daí a denominação romana dos Lusíadas, né? É um dos mais importantes épicos. Lembra que o que transforma a obra em universal são aqueles valores que a gente falou, e dentre deles, um deles, o heroísmo, a memória, os valores. Então, o valor à pátria, o valor de pertencer, de unificação, de glorificar, de valorizar e de preservar as coisas do nosso país é o mesmo que vai, vamos dizer assim, marcar o pensamento, a ideia de Os Lusíadas. A estrutura do conto tem 10 cantos, que são capítulos, 1102, no caso, estrofes, e 8.816 versos. Isso eu vou trazer no quadro, para a gente poder conhecer melhor a estrutura de como é escrito Os Lusíadas, ok? Segue aí composto na viagem de Vasco da Gama, a tripulação, desde a saída de Lisboa até as Índias. Os desafios, os perigos, inclui episódios das lendas, como eu falei para vocês, o Velho de Restelo, a batalha, a história da Inês de Castro. Então, é importante a gente lembrar do último verso, em que a gente fala sobre a história de Inês de Castro, que foi morta, né, que foi rainha depois de morta. Vamos entender um pouco essa obra, mas eu vou fazer a leitura desse pequeno texto, que depois que termina o verso, ele mostra personagens, deixe-me ver aqui, o mapa de Camões. Eu tenho certeza que nós temos aí mais uns 2 minutos de aula. No nosso próximo encontro, a gente vai continuar com a análise dos Lusíadas. Mas lembrando da leitura, vamos dizer assim, ou da síntese do romance, né? A gente vai ver depois rima, versos, mas na leitura nós vamos ter aí, numa breve análise, personagem, que é o Vasco da Gama, o nosso grande herói, o grande navegador, que vai levar a expedição até as Índias, né? Os deuses da mitologia vão aparecer na obra, ele vai pedir, né, a influência dos destinos, lembrando que a navegação era feita através dos astros, das estrelas. Então, tem muita coisa aí de Baco, Vênus, Júpiter, né? Muita influência das estrelas. Os valores, a coragem, a batalha, as dificuldades. Então, ele vai colocar a condição humana, da grandeza dos heróis, né? Da coragem dos heróis, da firmeza de proposição a linguagem rica, poética, a narrativa ela é envolvente, tem que fazer a leitura, por mais que você saiba o resumo. Porque Camões escreveu Os Lusíadas, que fala sobre a viagem de Vasco da Gama, que fala isso, aquilo. Tem que pegar e fazer uma leitura, e de preferência desinteressada. Não vá com nenhuma observação anterior. Faça uma leitura, se você é da área específica, principalmente. A vida de Camões, que ele foi soldado, viajou, a gente sabe disso, passou 17 anos em Goa. Quando voltou de lá, o navio sofreu um naufrágio, ele foi sobrevivente, teve um final de vida muito triste. E nós vamos encerrar na morte de Camões. Próxima aula a gente vai trazer alguns outros comentários. Em 10 de junho de 1580, né, Camões morre na miséria. Seu túmulo ficou guardado ao lado do túmulo da Inês de Castro. Aqui foi rainha depois de morta. E depois teve até um terremoto em Portugal e tudo de Camões se perdeu com o terremoto. Próxima aula a gente continua a fazer, vamos dizer, o resumo de Ilíada, Odisseia,
mais 2 grandes clássicos para você conhecer. Obrigada.